Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para início desta sessão ordinária. Com 15 senhores vereadores presentes, um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Marcelo Gastaldo, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada, 61ª sessão ordinária de 18 de maio de 2010. Projeto de lei complementar número 909 de 2010, do prefeito Miguel Haddad, que revoga as leis complementares que especifica. Projeto de lei número 10.636 de 2010, vereador Fernando Bardi, que denomina a Rua Clodoaldo Santander a Rua 2 do loteamento Sítios de Santa Clara, bairro Santa Clara. Projeto de lei número 10.637 de 2010, vereador Fernando Bardi, que denomina Rua Augusto Soares de Campos a Rua 5 do loteamento Sítios de Santa Clara, bairro Santa Clara. Projeto de lei número 10.638 de 2010, prefeito Miguel Haddad, que altera a lei número 7.402 de 2010 para reformular critérios e minuta do contrato de concessão administrativa de uso de áreas públicas situadas em Vila Hortolândia para o Serviço Social da Indústria, SESI, para a instalação de unidade escolar. Veto total ao projeto de lei número 10.193 de 2009, vereador Leandro Palmarini, que veda a eliminação de cães e gatos. Veto total ao projeto de lei número 10.311 de 2009, dos vereadores Roberto Conde de Andrade e Enivaldo Ramos de Freitas, que institui políticas públicas de combate à pedofilia. Veto total ao projeto de lei número 10.578 de 2010, vereador Fernando Bardi, que altera a lei número 5.654 de 2001 para prever vagas de curta duração junto às casas lotéricas, nas áreas de estacionamento rotativo, na forma que especifica. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. Bem, vereador Marcelo. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimento de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental,
Passemos à ordem do dia. Tendo as atas da 60ª sessão ordinária e da 3ª sessão especial, realizadas em 11 de maio de 2010, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramo-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia. Essa presidência recebe requerimento ao plenário do número 371, de preferência para apreciação do projeto de lei de denominação, número 10.493, da vereadora Ana Tonelli, que denomina a rua Rubens Sivieri, a rua 3 do loteamento Portal do Sol, no Jardim Tarumã. O requerimento ao plenário de preferência, número 371, está em discussão. Está em votação. Com 13 votos favoráveis, um senhor vereador ausente, 2 senhores vereadores ausentes. Essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovado o pedido de preferência de número 371. Vamos passar então à discussão do projeto de lei número 10.493, da vereadora Ana Tonelli. Denomina Rua Rubens Sivieri, a rua 3 do loteamento Portal do Sol, no Jardim Tarumã. Está em discussão. Com a palavra a vereadora Ana Tonelli. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, as pessoas que já chegam nesta Casa de Leis, na manhã desta terça-feira, e todos aqueles que nos veem pela modernidade da internet, ou pelo canal 4 da televisão, ou ainda que irão nos ouvir à noite pelas emissoras de rádio. Senhor presidente, cuja ementa Vossa Excelência já leu, do projeto de lei de minha autoria, que denomina Rubens Sivieri, a rua 3 do loteamento Portal do Sol, no Jardim Tarumã. Senhor presidente, conhecemos essa família desde que eu era muito menina, eu diria desde os idos de 1950. O Rubens Sivieri era filho do Leonardo Sivieri e América Brimbati Sivieri. Ele nasceu em Jundiaí em 1919, lá no bairro de Vila Arens, no dia 17 de setembro. Passou toda a infância, adolescência, a juventude naquele mesmo bairro. Durante 7 anos, ele namorou a Amélia Neto Sivieri, com quem se casou e que se encontra aqui conosco nesta manhã. E nasceram os filhos Claudir Sivieri, cuja esposa está aqui hoje, a Rose, Anícia Sivieri, que também está aqui presente, e a Iara Maria Sivieri. Veja, Vossa Excelência, a importância que tem, não é? A discussão, a apresentação desses projetos de lei, com essa simples homenagem, mas é tão importante para a família que eles deixam tudo aquilo que têm a fazer e comparecem para nos prestigiar nessa discussão e nessa votação dos projetos. O seu Rubens começou a vida profissional como ajudante lá na cerâmica jundiaiense. Depois, ele passou a ser fundidor de peças sanitárias, trabalhou durante 10 anos. Trabalhou na mesma função na cerâmica Corradini. Infelizmente, nenhuma delas mais existe. Em 1950, ele montou o seu próprio negócio, ou seja, um bar com sorveteria na Vila Progresso. Nesse estabelecimento, ele ficou por mais ou menos 6 anos. Depois vendeu o próprio bar, comprou um caminhão e começou a fazer o transporte de tijolos de Jundiaí a São Paulo e também até Santos. Imagine, Vossas Excelências, como era difícil naquela época. Estradas de terra,
não tínhamos mão dupla, não tínhamos Anhanguera como temos hoje, Bandeirantes, e ele estava lá, transportando os seus tijolos daqui para São Paulo e também para Santos. Mas ele não se adaptou a esse tipo de trabalho. Ele vendeu o caminhão e comprou um veículo menor. E aí ele começou a fazer a entrega de pães nas casas. Muito mais leve o trabalho e o contato diário que ele tinha, principalmente com as donas de casa, com as famílias. Ele ficou por 3 anos. Em seguida, foi para a indústria de bebidas Caldas, que não existe também mais, e se aposentou, encerrou aí as suas atividades profissionais. Ele tinha como lazer o jogo de bocha e também o jogo de baralho. No dia 7 de janeiro de 84, ele nos deixou aos 64 anos de idade, vítima que foi de complicações cardíacas. Portanto, senhor presidente, uma pessoa simples que veio também de um meio simples, uma família humilde, mas que hoje recebe a homenagem desta Casa de Leis pelo muito de trabalho que prestou para a nossa coletividade, trabalhando, levando progresso, levando os materiais para a construção, para São Paulo, para Santos, enfim, a entrega dos pães, o seu bar, e ele deu muito de si. E o que foi mais importante, senhor presidente, educou, criou os filhos dentro dessa lealdade, dentro dessa honestidade, nesse ambiente simples e humilde, mas fez de todos eles cidadãos de bem. E por isso que apresentamos nesta data esse projeto, denominando uma das ruas da nossa cidade de Rubens Sivieri, contando desde já com a aprovação de vossas excelências. Muito obrigado a essas as nossas considerações nesta manhã, senhor presidente. Bem, vereadora Ana Tonelli, continua em discussão. Em discussão, projeto de lei 10.493. Está em discussão. Vamos colocar então em votação o projeto de lei 10.493. Vereadora Ana Tonelli, denomina a rua Rubens Sivieri a rua 3 do loteamento Portal do Sol, do Jardim Tarumã. Em votação. Agora sim, com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.493. Portanto, vereadora, aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, muito obrigado, agradeço todos os pares, agradeço a vereadora Marilena pela aprovação desse projeto, que com certeza fizemos uma justiça por alguém que deu muito de si para a nossa cidade. Em nome da família, muito obrigada por essa aprovação. Bem, vereadora. Próximo item é a discussão interrompida do projeto de lei complementar número 855 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira. Institui o programa Conservação de Uso Racional e Reutilização de Água em Edificações. O projeto de lei complementar número 855 de 2009 está em discussão. Tá ok. Então está em discussão. Vamos colocar em votação. Questão de ordem. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar 855.
Temos que votar a emenda de número 1. Bem, questão de ordem, vereador Durval. É que eu pensei que fosse haver discussão no projeto que estava em curso. Solicitaria a Vossa Excelência a retirada da emenda número 3, porque a gente fez outras adequações aí. Está deferido o pedido de Vossa Excelência, portanto, retirada a emenda de número 3 ao projeto de lei complementar, número 855. Vamos colocar em votação a emenda de número 1 ao projeto. Em votação. Está aprovado com 14 votos favoráveis, um senhor vereador ausente, essa presidência que não vota, a emenda de número 1. Vamos votar a subemenda 1, a emenda 1. Então, está em votação a subemenda número 1, a emenda número 1. Em votação. Com 14 votos favoráveis, um senhor vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovada a subemenda número 1, a emenda número 1. Vamos votar então a subemenda número 2, a emenda 1. Vamos colocar em votação. Com 14 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, um senhor vereador ausente, está aprovada a subemenda número 2, a emenda número 1. Vamos votar então as emendas 2... Vamos votar então a emenda número 2, em votação. Com 14 votos favoráveis, um senhor vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda número 2. Vamos votar então a emenda de número 4. Em votação, a emenda de número 4. Vereadora Marilena Negro. Com 14 votos favoráveis, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 4. Vamos votar então a última emenda, emenda de número 5. Em votação.
Está aprovada a emenda de número 5, com 14 votos favoráveis, um senhor vereador ausente e essa presidência que regimentalmente não vota. Do projeto de lei complementar, discussão interrompida, número 855, 2009, do vereador Júlio César de Oliveira. Institui programa de conservação, uso racional e reutilização de água em edificações. Portanto, aprovados o projeto e as emendas, senhores vereadores. Peço ao vereador Marcelo Gastaldo que assuma a presidência. Próximo item, veto parcial ao projeto de lei número 10.367/2009, de autoria do vereador Silvio Ermani, que altera a lei número 3.566/90 para condicionar publicidade de empreendimentos imobiliários. O veto está em discussão. Tem um requerimento. A presidência recebe um requerimento de número 370, assinado pelo vereador Silvio Ermani, solicitando adiamento para 25 de maio de 2010, para apreciação do veto. O requerimento está em discussão, em votação. Nove votos favoráveis. O pedido de adiamento está aprovado. Só alguns esclarecimentos. Houve certa dúvida em relação ao pedido de adiamento do veto. Na verdade, o veto ele tem o seu vencimento dia 29/5. Então, por isso que há a possibilidade do pedido. Só por esse motivo. E o autor do projeto, por não estar presente representando o presidente, solicitou esse adiamento. Sanado as dúvidas. Próximo item, veto total ao projeto de lei número 10.334/2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei número 3.912 de 92, que exige a fixação nos ônibus de informações de interesse dos usuários, para prever nova localização da placa com itinerário da linha. O veto total está em discussão. Tem a palavra o vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, veto total do projeto de lei 10.334/2009, de minha autoria, que altera a lei 3.912/92, que exige a fixação nos ônibus de informações de interesses dos usuários, para prever nova localização da placa com itinerário da linha. Eu acredito, senhores e senhoras, vereadores, é um projeto importantíssimo. Sabemos que tudo gera custo, mas, meu Deus, esse projeto de lei, facilitando o número de usuários que nós temos pela cidade inteira,
o que seria o investimento? Eu acredito que o investimento é para favorecer a população. Não importa o valor, favorecendo é o que é importante. Então, eu acredito que o nosso projeto de lei é muito fundamental para aquelas pessoas que usam o transporte coletivo. Tá? Mas, quero aqui dizer também, né, e reclamo os usuários das linhas de ônibus que se aproximem ou ao aproximarem das paradas do ponto do coletivo, não há como identificá-los para saber o destino do referido coletivo. As pessoas têm de dirigir até a frente do mesmo. Assim, esse projeto de lei tem a finalidade de atender o anseio da população, primeiramente, facilitando a identificação dos ônibus, evitando que as pessoas idosas, mulheres grávidas ou com crianças no colo corram até a frente do coletivo, colocando em risco a sua integridade física. E sabemos também, senhoras e senhores vereadores, que esse projeto, vale salientar, que somente os usuários habituais conhecem o itinerário detalhadamente, sendo certo que os demais usuários dependem de informações de terceiros para identificarem o itinerário do coletivo. Eu vou explicar por quê, senhor presidente. Porque quando eu estou na linha 513, que faz o meu bairro, eu conheço muito bem. Mas quando eu preciso tomar um ônibus para ir para um outro bairro, um exemplo, Secap, eu preciso estar perguntando qual é o itinerário desse ônibus e qual é os locais, as avenidas e ruas que esse ônibus passa. Então, são as dificuldades que nós estamos citando aqui no projeto. E se há dificuldade para os cidadãos da cidade, há de esclarecer também que as dificuldades do cidadão que aqui não residem em maioria ainda, no qual eu solicitei. Desta forma, o itinerário fixado na porta traseira dos coletivos, entre dos passageiros, ou mesmo a entrada dos passageiros, com os vários bairros a percorrer, com certeza facilitará a vida dos cidadãos. Além dos demais, a lei antiga, que dispunha sobre esta fixação, está confusa, pois foi editada quando a entrada nos ônibus se fazia pela porta traseira. Diante disso, conta esse vereador, com o apoio dos nobres companheiros, nesse projeto de lei apresentado. Esse projeto de lei veio com o veto total do senhor prefeito, por motivo que dá prejuízo aos cofres públicos. Claro, mas tudo na vida existe um custo. Tudo na vida a gente precisa trabalhar desde quando nasce. É um custo, até para morrer é outro custo, gente. Por que não investir no ser humano, principalmente na camada dessa classe assalariada que depende do transporte coletivo? Agora, esse projeto, porque eu mandei para a prefeitura, veio o veto total. Então, eu tenho de reverter a situação do projeto, deixando que a empresa concessionária responsabiliza por tudo aquilo que ela tem de responsabilidade no município de Jundiaí, que é esse trabalho favorecendo a população. O custo desse projeto, senhor presidente, é o mínimo e com certeza favorecerá a maioria da população jundiaense que realmente necessita de um carinho especial pela administração e também pelas empresas de ônibus que cobram, recebem no dia a dia o dinheiro limpo, não tem cheque, não tem nada, é dinheiro limpo. Então, portanto, vamos investir nesta população que realmente precisa desses benefícios. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado, vereador Zé Dias. O veto total ao projeto de lei número 10.334, de 2009, continua em discussão. Em votação.
Com 8 votos contrários, 6 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, o veto está mantido. Próximo item, projeto de lei complementar número 902/2010, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val, que altera o Código de Obras e Edificações para modificar disposições sobre lixeiras. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. Senhor presidente, nobres pares. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero aqui, até pedir a permissão para um nobre companheiro que vai fazer o uso da palavra na tribuna. Eu quero parabenizar o terceiro passeio dos cães e gatos proporcionado, senhor presidente, pela empresa Especial Dog Realização. E esse foi realizado em 16/5/2010, domingo passado, ao lado do Extra, Avenida Antônio Frederico Zanan, e foi, e até por uma gentileza, senhor presidente, eu ainda fui sorteado com um pacote de ração especial da Kate Peixe, né? Para agradar o meu velho bichano que gosta de variedades e boa qualidade, né? Para mim é uma honra, viu? Usufruiu bem da ração, vereador? Tudo bem. Com a palavra, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei complementar número 902 de 2010, de autoria deste vereador, que altera o Código de Obras e Edificações para modificar disposições sobre lixeiras. Senhor presidente, nobres pares, é um projeto muito simples. É um projeto que prevê tirar o lixo da calçada, do chão, e colocar ele numa lixeira suspensa, igual já é comum acontecer isso. Este vereador vem notando ao longo de chuvas, quando as enxurradas se formam, bueiros são entupidos por garrafa PET, cachorros, eles rasgam sacos de lixo, até mesmo pessoa que recolhe papelão, esses recicláveis, e fica esparramado no chão, e com a imprevisibilidade de chuva, vem repentina, a enxurrada varre aquilo e entope nossas tubulações. Eu venho observando isso nas reportagens, nas capitais, e acontece também em nossa cidade. Ocorre que este projeto prevê que todas as edificações em Jundiaí tenham uma lixeira suspensa, só isso. E que as edificações, nossas casas já existentes, as novas deverão ter esta lixeira, e as edificações antigas que têm um prazo adequado para construírem, colocarem suas lixeiras. Projeto simples e lógico para que se organize até mesmo o meio ambiente, e a escoação e a drenagem das águas das chuvas, águas pluviais. A Comissão de Justiça, a Comissão Jurídica, ela declarou em seu parecer que a proposta se mostra ilegal e inconstitucional, que não se conformar com a Carta de Jundiaí, alegando ser de competência privativa do chefe do Executivo legislar sobre o tema. Eu peguei o parecer aqui e vou até ler um pedaço, um pequeno trecho para os senhores e vocês que nos assistem em casa e vão ouvir à noite na rádio. O parecer jurídico diz o seguinte: a proposta não se encontra respaldo na Carta de Jundiaí, eis que o artigo 46 e o 72 do inciso 7º confere ao chefe do Executivo, em caráter privativo, legislar sobre temáticas envolvendo organização administrativa e serviços públicos.
Nós não estamos legislando sobre serviço público nenhum. Eu me recordo que há pouco tempo nós votamos um projeto aqui do vereador José Dias envolvendo passeios, as calçadas, revestindo com vegetação para tornar mais permeável. E o parecer foi legal. E esse estava legislando sobre calçadas. Nós, no caso aqui, não estamos legislando sobre passeios, sobre nada, e muito menos sobre serviço público. Isso me faz recordar também, senhores, a lei do capacete. Quando nós estávamos apresentando um projeto com o mérito de não deixar pessoas escondendo sua fisionomia, sua identificação, quando entra nos comércios, deixasse a sua moto e ela entrar em comércio com capacete. Nós não estávamos legislando sobre o trânsito, mas foi isso que foi dito pelo jurídico. Peço a parte. Uma parte do vereador, doutor Paulo Aproveitando Sérgio. isso, às vezes se extrapola. Para não ocupar a tribuna, uma vez que o projeto de Vossa Excelência tem razão. Aqui não está se legislando sobre serviço público, e sim sobre o Código de Obras, está bem explícito. Muito obrigado, nobre companheiro, doutor Paulo Sérgio Martins. O que a gente quer é só isso, é que se organize, que não tenha essa bagunça de lixo na calçada, né? Então, não estamos, de forma alguma, legislando sobre serviço público, realmente alterando o Código de Obras, como disse o nobre vereador, doutor Paulo Sérgio Martins, é isso que eu queria dizer. A instalação de uma lixeira diz respeito à não permanência de sacos e sacolas contendo detritos nas áreas transitáveis das calçadas e até mesmo das ruas. Só mais um minuto, já termino, senhor presidente. Esta é, indubitavelmente, uma forma mais adequada de prevenir que esses pacotes descartados sejam levados por eventuais enxurradas e venham a causar entupimentos e bueiros e, consequentemente, alagamentos. Outro fator de suma importância atribuído à matéria é evitar que cães e gatos atraídos por odores provenientes dos restos de alimentos contidos nos invólucros os rasguem, fazendo com que o processo de coleta, partes sobras, fique no local, ocasionando transtornos aos transeuntes. Então, senhor presidente, é uma matéria simples, é simples exigência para que organizemos o nosso lixo, não deixemos ele jogado nas calçadas e coloquemos ele suspenso. E eu acredito que o nosso parecer, o nosso jurídico, se equivocou, e eu peço aos nobres pares que reconsiderem e nos ajudem a aprovar um projeto simples, mas que eu creio que é importante, que contribui com o meio ambiente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. O projeto de lei complementar número 902 de 2010 continua em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto de lei complementar número 902 de 2010 está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Val. Obrigado, senhor presidente, nobre vereador Marcelo Gastaldo, e agradecer aos pares, nobres pares, que entenderam o mérito do projeto e votaram favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. Parabéns pela aprovação do projeto. Próximo item, projeto de lei número 10.255 de 2009, vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê fornecimento pela Prefeitura de acesso sem fio gratuito à internet. O projeto está em discussão. E tem a palavra o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores,
público presente. Projeto de lei número 10.255/2009, da autoria deste vereador, que prevê fornecimento pela Prefeitura de acesso sem fio gratuito à internet. É um projeto também que realmente de grande importância à nossa sociedade, principalmente não só a jundiaense, mas sim a sociedade brasileira, que precisa. Hoje a tecnologia, ela é a liderança deste país. Então, por que nós começarmos pela cidade, no qual nós temos um compromisso muito grande? E digo mais, o sistema de conexão à rede sem fio utiliza a tecnologia Wi-Fi, irradiação de ondas magnéticas através de antenas. Para acessar o sistema, o usuário deverá ter um computador ou um laptop, com placa de rede sem fio, com antena interna de curto alcance, com extrema e longo alcance, semelhante a uma antena receptora de sinais de televisão ou de rádio FM. A placa de rede Wi-Fi com antena embutida. Eu acho que o projeto de lei tem também a Lei Federal 1418/07, da possibilidade para que os estados e municípios prestem diretamente serviços de acesso à banda larga por meio de tecnologia sem fio, Wi-Fi. Já esta regulamentação pela Anatel, sendo como, e certo que os órgãos públicos têm desconto de 90% para isso, o Estado ou município deve obter uma licença do serviço de rede privado de submodalidade do serviço limitado e privado. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto de lei fantástico para a nossa sociedade. A sociedade que realmente, ontem mesmo eu estava comentando, que tem muitas pessoas que já têm seus computadores, mas a maioria ainda não tem. E as que têm, elas têm uma grande responsabilidade, dependendo dos locais aonde residam. E, portanto, o custo também é alto. Eu acho que esse investimento aqui, pela nossa prefeitura, vem ao encontro da necessidade das informações. Qual o cidadão necessita? Eu acho que o povo bem informado é uma educação. É a educação que esse país precisa para alcançar o ranking do primeiro mundo. Então, portanto, os investimentos, nós já dissemos nesta tribuna, não importa o valor, se é mínimo ou se é o máximo, mas desde quando há uma possibilidade de, fazendo aos poucos, para que nós tenhamos, dentro de alguns anos, aquilo que realmente a sociedade mais carente precisa. Porque são investimentos do próprio cidadão que estão depositados nos cofres públicos. Então, portanto, senhor presidente, eu quero aqui, através do presente projeto, e a Prefeitura Municipal ofereceria à população serviço de acesso sem fio gratuito à internet. O sistema de conexão de rede sem fio utiliza a tecnologia de radiação, como eu já falei aqui. E o projeto federal também, eu já passei aqui, a possibilidade do investimento do governo federal junto aos governos municipais. Então, portanto, senhor presidente e seus vereadores, para isso o Estado ou município deve obter a licença de serviço à rede privada, no qual eu falei aqui também. Vale dizer, em muitas cidades do Brasil, esse sistema vem sendo disponibilizado para a população. Assim, as pessoas menos favorecidas teriam acesso a este serviço de forma gratuita
e ficaria integrado com a globalização, fator essencial aos nossos dias atuais. Assim, conto com o apoio dos senhores nobres pares. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado, vereador. Projeto de lei número 10.255 de 2009 continua em discussão. Com a palavra, vereador Julião. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, projeto de lei de número 10.255, de autoria do nobre vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê fornecimento pela Prefeitura de acesso sem fio gratuito à internet. Eu fiz questão de subir essa tribuna para dizer ao vereador Zé Dias que, assim como em outros projetos, a gente tem se posicionado nesta casa, a leitura do projeto indica a inconstitucionalidade e a ilegalidade do projeto, mas a gente entende o alcance que esse projeto tem. Daí a votação de 13 votos para que o projeto tivesse o seu prosseguimento, mesmo contrariando o parecer da nossa Comissão de Justiça e Redação e na nossa consultoria jurídica. Mas gostaria de dizer ao vereador Zé Dias que, em sendo vetado pelo prefeito, até por uma questão de manter uma linha de atuação nesta casa, nós, no veto, manteremos o veto. Iremos aprovar o projeto hoje, entendendo o alcance desse projeto, mas na votação de um possível veto, e a gente espera que não venha, que o prefeito abrace a ideia de Vossa Senhoria, que ele entenda, né, o alcance que esse projeto pode ter em termos de desenvolvimento e que dê prosseguimento na instalação da internet gratuita na nossa cidade. Ok? Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Peço a palavra. Obrigado, vereador Julião. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, para confirmar o que o Julião falou, mas estabelecer só um adendo, é um projeto de grande importância para a população local e para a população em geral que frequenta o nosso município. Espero, acredito que seja vetado, nós temos que seguir como o Julião falou, uma premissa aqui da nossa consultoria, mas o projeto é muito bom. Em vindo o veto, seguindo a nossa consultoria jurídica, vamos atender o que for sugerido. Mas, vindo o veto, como em muitas outras leis, que o nosso prefeito transforme em lei e aí exime qualquer vício de ilegalidade. Tem muitas leis que são boas, não são de iniciativa da casa, eventualmente se vetar, que esse veto seja depois transformado numa lei municipal por parte do senhor prefeito. Isso que a gente gostaria, até pedir para o Julião que intercedesse, não só a lei do nosso José Dias, mas outras leis que estão vindo aí, são 3 vetos que passaram na minha mão hoje, são boas as leis, mas que realmente se sane esse vício de iniciativa e que realmente o prefeito possa abraçar essa ideia. Parabéns, José Dias, acredito que terá o meu voto é certeza e da bancada também. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Projeto número 10.255 continua em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes e essa presidência que não vota,
o projeto de lei número 10.255, 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê fornecimento pela Prefeitura de acesso sem fio gratuito à internet, está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero até agradecer a Vossa Excelência, também os demais vereadores, pela aprovação desse projeto de lei. Eu tenho certeza, é um projeto de grande importância para a nossa cidade, e tudo aquilo que realmente for favorecer a população, com certeza os senhores vereadores comprovaram que votaram a favor ao projeto de lei, e eu fico feliz por mais essa conquista, não a conquista do vereador Zé Dias, mas sim de toda a Câmara Municipal, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Dias. Próximo item, projeto de lei número 10.280, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que exige o uso do símbolo internacional de acesso à pessoa portadora de deficiência pelos estabelecimentos que especifica e dá providências correlatas. O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, públicos que nos assistem, o presente projeto de lei exige o uso do símbolo internacional de acesso à pessoa portadora de deficiência pelos estabelecimentos que especifica e dá outras providências correlatas. O nosso projeto tem sua justificativa bem simples, né? Contempla a legislação federal já vigente que trata do tema em caráter nacional, tanto a de 85 como uma mais recente de 2001, 2002, como bem me lembrou o vereador, deputado quase, Dorval Orlato, mas foi verificado, porque essas pessoas que já têm esse probleminha, esse problema, né, esse acesso limitado, possa ter maiores condições realmente de acessibilidade a certos locais que hoje não tem. E acho que a própria cidade, o próprio poder público deveria rever alguma coisa nesse sentido. Pois não, vereador? Permite uma parte? Pois não. Vossa Excelência está de parabéns em fazer um projeto de lei como esse, reforçando essa lei, esse decreto federal. E aqui, aproveitando esse debate, eu queria só dizer que, por exemplo, no caso do Politeama, algumas cadeiras logo à frente, elas deveriam ser retiradas, pintadas no chão o símbolo para cadeirante, né, pessoa com deficiência, para que elas pudessem assistir o espetáculo não no corredor, mas sim no lugar de qualquer outra pessoa, ou seja, fazendo parte da plateia. Mas para isso precisaria ser retirada essas cadeiras. E o decreto federal já diz isso, já esgotou o prazo para isso. Então, nesse sentido, espero que a lei de Vossa Excelência também possa ser oportuna no sentido de cobrar, até mesmo dos espaços públicos, Glória Rocha, do Teatro Politeama, na Argos e outros, que nos locais das cadeiras sejam retiradas um determinado número e seja pintado ali o símbolo internacional de acessibilidade. Vossa Excelência está de parabéns pelo projeto. Obrigado. É justamente isso. Nós tivemos duas ou três semanas atrás um problema no Politeama em relação ao acesso a uma cadeirante. Eu acho que esse tipo de problema tem que ser sanado o mais rápido possível, porque visa dar um pouquinho mais de dignidade às pessoas que têm esse tipo de problema. Teve o parecer da nossa consultoria jurídica pela legalidade e pela legitimidade, então não acredito que haja nada que impeça o presente de prosperar. Então, a razão pela qual peço aos senhores vereadores que dêem esse voto de credibilidade, não só ao vereador que fez essa lei, ao vereador Dorval Orlato, que apartou, ao governo federal, que já tem essa legislação, mas sim a essas pessoas que realmente necessitam desse tipo de serviço. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Projeto de lei número 10.280, de 2009, continua em discussão. Em votação.
Com 12 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, o projeto de lei número 10.280, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que exige o uso do símbolo internacional de acesso à pessoa portadora de deficiência pelo estabelecimento que especifica e dá providências correlatas, está aprovado. Temos também 2 emendas. Em votação, a emenda número 1. Vereador Tico, vereadora Ana. A emenda número 1, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Agora sim, com 12 votos favoráveis, a emenda 1 está aprovada. Temos também a emenda de número 2, que foi proposto pela Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência. A emenda está em votação. Vereadora Ana, vereador Paulo Sérgio. Agora sim, 11 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota. A emenda de número 2 ao projeto de lei 10.280 também está aprovada. Próximo item é o projeto de lei número 10.617, de 2010, de autoria do vereador Durval Lopes Orlato, que determina a fixação nas unidades básicas de saúde de lista de medicamentos gratuitos. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador e seu autor do projeto, vereador Durval Lopes Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade é um projeto de lei que eu já havia apresentado nesta casa há alguns meses atrás. Foi votado favoravelmente pelos senhores, mas por conta de a mudança num decreto federal ocorrido durante o trâmite, foi vetado pelo prefeito, que apontou que aquele decreto já tinha deixado de existir. Então eu reapresentei o projeto, coloquei novamente o decreto atual e uma outra frase preventiva, que deve-se fixar a lista de medicamentos, conforme portaria 2982 de 2009, do Ministério do Estado da Saúde, ou outra norma que a substitua, para que não ocorra o problema de, caso essa portaria seja substituída por outra, a gente tenha que fazer uma nova legislação. Então, dessa forma, fica garantido a intenção do projeto anterior, que era de tornar nas UBSs a obrigatoriedade de todas as pessoas que se dirigem até lá, consultem os medicamentos que são da lista de gratuidade e que as pessoas têm direito. Esse projeto é simples, mas tem um alcance social muito grande, porque inúmeras pessoas não sabem, ao se dirigirem às unidades de saúde, quais são os remédios que são gratuitos ou não de uso comum, porque existem os psicotrópicos, existem outros remédios que são buscados em outros locais, que é para uso continuado e mais complexos. Porém, os de uso constante e comum são cerca de 150 medicamentos, que devem constar nessa listagem em todas as UBSs, para que as pessoas
que ali se dirigem, recebem a receita, saibam que tem esse direito do remédio gratuito. E eu tenho falado até para alguns usuários, o vereador Marcelo Gastaldo, que me ouve atentamente na presidência, que não significa que se você chega no dia e não tem aquele remédio, que está tudo errado. Deveria não deixar de ter continuamente o remédio. Mas você sabe que daí 1, 2 dias, se você voltar lá, esse remédio estará lá para ser entregue a você. E aí o cidadão, preventivamente, também não pode ser como a maioria dos brasileiros, chegar lá e esperar acabar o remédio para correr no postinho. Que às vezes, entre a entrega e a remessa, pode ficar uns 2 ou 3 dias sem o medicamento. Mas ele sabe o que pode buscar no postinho e sabe o que vai ter que buscar na farmácia popular ou mesmo na SEMES, dependendo da sua situação social. Então, é um projeto simples, que não dá praticamente gastos e orienta a população. Eu acho que esse é o papel dessa Câmara também nos projetos, é tornar público o melhor possível as informações para que os usuários das unidades de saúde possam ser melhor atendidos. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador Durval Orlato. Projeto de lei número 10.617, de 2010, continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em votação. José Dias. Com 11 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, o projeto de lei número 10.617, da autoria do vereador Durval Lopes Orlato, que determina a fixação nas unidades básicas de saúde de lista de medicamentos gratuitos, está aprovado. Essa presidência vai suspender os trabalhos por até 30 minutos, se necessário, em função de alguns assuntos internos a ser discutidos. A sessão está suspensa.